Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de uma em cada 10 pessoas apresenta problemas de saúde persistentes 12 semanas após ter tido a Covid-19. Infelizmente, ainda não há estudos sobre as sequelas dessa doença. Ainda está tudo no mistério, né? Mas podemos afirmar que uma parte significativa dos recuperados continua necessitando de tratamento fisioterapêutico nos meses seguintes à alta. Então, pensando nisso, a Unip está preparando um programa de reabilitação pós-Covid que será oferecido em suas clínicas de fisioterapia. E para falar sobre o tratamento fisioterapêutico pós-Covid, nós convidamos o diretor adjunto do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Paulista e coordenador geral do curso de fisioterapia, das clínicas de fisioterapia e do programa de pós-graduação Lato Sensu em fisioterapia da Unip, o professor Cristiano Baldan. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu, professor? Silvia, eu que agradeço mais uma vez pelo convite de vocês, por essa oportunidade. A gente trazer um pouquinho do que a fisioterapia pode fazer, falar um pouquinho daquilo que nós temos desenvolvido dentro da universidade, e num momento tão delicado, tão agudo, né, em que muitas pessoas, como você bem iniciou essa apresentação, têm tido essa necessidade de suporte. Né? Porque o que acontece depois, né, as sequelas de quem teve Covid, ainda está muito, né, tudo misterioso, ninguém sabe nada, mas a gente sabe que precisa realmente da fisioterapia. Então, qual é a atuação do fisioterapeuta no tratamento de pacientes com Covid-19? Bom, Silvia, se você me permite, eu queria dar um passinho antes, e só para a gente fazer um levantamento de alguns dados interessantes que vão nos permitir fundamentar um pouco aquilo que a fisioterapia faz e o porquê de nós, aqui dentro da universidade, por exemplo, pensarmos em alguns projetos voltados para esse público. Né? Dos dados, como você também bem disse, embora a pandemia já está nos assolando aí há mais de um ano, muitas informações ainda elas são desconhecidas, mas muito já se avançou. Né? No que a gente tem de momento, a gente sabe que graças a Deus, de 50% a 70% dos casos, eles são assintomáticos quando diagnosticados, né? E por que eu faço essa ponderação do quando diagnosticados? Porque a gente sabe que tem muitos casos que não são diagnosticados, justamente porque muitas pessoas sequer têm sintomas. O grande problema é que, como também já sabemos e tem sido amplamente divulgado, né, que mesmo quando nós não temos sintomas, mas se infectados, nos tornamos vetores e também podemos infectar outras pessoas. E esse é mais um dos problemas que a gente tem que enfrentar, né? Como a gente sabe também, né, uma das coisas que mais chama atenção e que a gente sempre indica para as pessoas que precisam de um acompanhamento é que a maior parte dos pacientes comprometidos com Covid, eles vão apresentar tosse e febre. São todos? Não. Como eu disse, até porque até 70% das pessoas podem sequer ter sintoma nenhum. Mas dentre os sintomáticos, os sintomas mais comuns são febre e tosse. Existem outros sintomas que podem acontecer com mais frequência, com alguma frequência também? Sim, existem. A gente sabe a falta de ar é uma delas, porque a gente sabe que o vírus ele compromete bastante o pulmão, né? Então, naturalmente, dá falta de ar, fadiga, as pessoas referem dor no corpo, alguns pacientes evoluem com náusea, vômitos, diarreia, mas são um pouco mais raros, mas também temos esses sintomas. Mas algumas coisas que eu trago, por exemplo, uma informação que eu acho que é importante, até para acalmar uma pessoa que possivelmente seja infectada, tem o diagnóstico positivado, né? 81% das pessoas que, primeiro, tiveram algum sintoma e vão procurar um serviço de saúde, elas vão desenvolver a doença na sua característica leve. O que eu estou falando de leve? Ou sintomas muito leves, realmente, e dificilmente precisarão de um suporte de qualquer tipo de profissional, né? Então, essa é uma boa notícia, porque dado a grande taxa de infecção dessa doença, se nós tivéssemos um percentual grande de pessoas que precisassem de serviços, sem dúvida a gente estaria numa situação ainda pior, infelizmente, né? Contudo, 14% dos pacientes, eles desenvolvem uma doença mais severa.
E o que a gente está considerando como uma doença mais severa? A gente considera uma doença mais grave aqueles pacientes que, por exemplo, apresentam uma febre mais alta e apresentam dispneia, essa falta de ar, que torna a respiração mais curtinha, né? Vou tentar aqui sempre falar num linguajar um pouco mais acessível, porque, embora qualificado, eu sei que a sua audiência ela é heterogênea, tem alunos da saúde, tem pacientes, muita gente te vê aqui. Então, é ter aquela respiração mais curta, tipo cachorrinho, sabe? Então, quando a pessoa começa a respirar mais curto, e aí ela pode, ela mesma observar, poxa, estou começando a respirar com mais dificuldade, e eu estou respirando mais de 30 vezes por minuto. Esse é um sinal muito importante de que você precisa realmente de um acompanhamento intenso, e muitas vezes as pessoas vão carecer de uma hospitalização. E dentre todos, 5% apenas precisam de um cuidado ainda mais específico, precisando de um serviço de UTI. Bom, por que eu estou falando tudo isso? E agora voltando para a sua primeira pergunta. Porque diferente do que a gente pensava que aconteceria, quando eu olhei para 4, 5 meses atrás, o que nós estávamos esperando que acontecesse? Especialmente na fisioterapia. Esses pacientes mais graves, os que precisaram de uma UTI, ou aqueles que não precisaram de uma UTI, mas que ficaram muito tempo hospitalizados, eles precisariam da fisioterapia. Então, o que a gente está enxergando hoje? Na verdade, isso foi parcialmente correto. Essa expectativa nossa foi parcialmente correta. Por quê? Curiosamente, claro que a minoria, mas também existem pacientes que desenvolveram a doença leve ou sequer souberam que estavam doentes, porque não tinham sintoma nenhum e, portanto, não procuraram nenhum serviço de saúde. Passado algum tempo, começam a apresentar os mesmos sinais e sintomas de um pós-Covid de pacientes graves. Então, as sequelas, né, que a gente está falando. Exatamente. Então, aqueles pacientes que a gente esperava que pudesse acontecer isso, até por conta do tempo de hospitalização, todas as alterações, medicações que a pessoa precisa fazer uso, enfim, né, a gente sabe que isso tudo, em qualquer doença, que o indivíduo precise ficar muito tempo hospitalizado e inclusive muito tempo na UTI, quando ele tem alta, ele volta para casa, ele traz algumas sequelas consigo. Isso não é específico da Covid, isso é bem conhecido. Então, o que nós esperávamos? Os pacientes que precisassem desse serviço precisariam da gente também para essa reabilitação pós-Covid, né? Para cuidar dessas sequelas. Mas o que tem que chamar a atenção é que tem um número, claro, minoria, mas não pouco significativo, de pessoas que, mesmo que tenham desenvolvido as doenças leves, a doença na forma leve ou assintomática, passa a apresentar sintomas dessa sequela de Covid. Então, a fisioterapia, ela vai ser importante nesse momento, justamente para tentar antecipar o retorno à vida normal dessas pessoas. Melhorar a qualidade de vida, reinserção social, voltar ao trabalho, voltar a fazer as suas atividades diárias, e assim que possível, né, quando tudo voltar ao normal e a gente puder novamente estarmos menos distantes uns dos outros, né, as suas atividades de lazer também. Então, a fisioterapia vai ser importante realmente para esses casos. O que eu senti nas pessoas, porque quando a gente observa, né, de longe, apenas na televisão, tem Covid, quantos mortos, quantos foram afetados, mas quando começa perto de você, você consegue presenciar a doença, né? Então, alguns amigos meus tiveram Covid e todos, sem exceção, grave ou não, assintomático ou não, todos eles reclamaram do problema muscular. Sentem um problema muscular e essa volta, inclusive atleta, eu tenho uma amiga que é atleta, ela teve Covid e ela sentiu para voltar a fazer exercício, essa falta de capacidade muscular que as pessoas perdem. Muito bem, professor, como é que será o programa? Achei muito oportuno, né? Claro, a Unip sempre aí acompanhando a evolução, né, do mundo, do que precisa, da demanda que é necessária. Então, vai oferecer esse programa de reabilitação nas clínicas de fisioterapia. Como é que vai ser? Bom, esse é um programa que nasceu por conta da necessidade dos pacientes que a gente já atendia e que tiveram Covid ou conhecidos deles que tiveram Covid começaram a nos procurar. E aí, os nossos coordenadores, recebendo essas queixas, começaram a entrar em contato e a gente começou, então, a ver a necessidade de oferecer esse serviço, né? Pensamos até que isso demoraria um pouco mais para acontecer, mas não, a procura tem sido grande. Então,
o que a gente criou? A gente criou um programa dentro da universidade em que as nossas 20 clínicas espalhadas no Brasil passarão a oferecer, tem algumas exceções, como é o caso de São José do Rio Pardo, por exemplo, que o serviço já começou, em Bauru também já começou, mas as outras vão começar agora no dia 26 de abril, né, desse ano. Então, qual que é a ideia? A ideia é que toda pessoa que teve o diagnóstico comprovado por Covid e que apresenta sequelas, apresenta sintomas, entre eles, uma dificuldade de respiração, ainda apresenta muita fadiga, a dor muscular que você citou e que realmente ela é bem comum. Algumas pessoas apresentam dificuldade para se movimentar, dificuldade de mobilidade, têm apresentado limitação das suas capacidades de realizar atividades de vida diária. Tá mais difícil para eu tomar um banho, tá mais difícil para eu subir uma escada. Então, todas essas pessoas que apresentem algum tipo de alteração física em decorrência de ter passado por Covid, eles passarão a ter um atendimento nas nossas clínicas. Esse atendimento, como já acontece também para os outros pacientes, eles serão atendimentos gratuitos. Existe uma unidade, na verdade, que é feita uma cobrança de uma taxa muito simbólica, realmente, que é na nossa clínica da Pompeia, mas todas as outras, inclusive as outras da capital de São Paulo, elas serão atendimentos gratuitos. Então, as pessoas podem acessar o site da Unip, lá dentro tem o endereço e os telefones das clínicas, e elas podem ligar para esses telefones, né? Eu só não estou passando aqui os contatos, porque como são 20 unidades, seria impossível. Mas acessou o site da Unip, que é unip.br, procura pelas clínicas de fisioterapia, e tem a relação de todas as nossas clínicas, com os endereços, telefones e horários de funcionamento. Basta fazer uma ligação para as clínicas, apresentar o problema e, na sequência, um dos nossos profissionais vai entrar em contato para marcar uma triagem. Claro, Silvia, que nesse momento todos estão preocupados com a questão do distanciamento social, isolamento, né? O que a gente quer deixar as pessoas tranquilas é que, obviamente, nós somos uma clínica de saúde, sabemos de todos os impactos que a pandemia traz e, naturalmente, todos serão orientados. Os pacientes serão amplamente orientados de todos os cuidados com relação ao uso de equipamentos de proteção individual, por exemplo, assim como a Unip já providenciou todos os equipamentos de proteção individual aos professores, aos supervisores, aos alunos, e também a nossa agenda ela vai respeitar, a gente vai atender as pessoas, claro, mas também restringimos um pouquinho os horários nas agendas para que as clínicas não fiquem lotadas, para que a gente possa ter bastante segurança para a execução do trabalho. Lembrando também que esses pacientes serão chamados pós terem Covid, mas também passado o prazo de que ele de que ele ainda continue sendo um vetor para a transmissão. Claro. Então, o fato dessas pessoas terem sido diagnosticadas com Covid antes e serem tratadas agora pelos nossos profissionais, elas estarão em segurança e também garantirão a segurança dos demais pacientes. Tudo isso foi bem pensado, está bem planejado, tá? E é maravilhoso porque chega no momento certo, né? No momento em que a população precisa, o momento em que os hospitais estão lotados. Então, muitas vezes, as pessoas precisam dessa fisioterapia e não vão por medo. Então, isso é muito importante e é uma ajuda, né? Que vem em boa hora e também com profissionais que estão capacitados para isso. E é importante, já que a gente falou de todos os níveis de Covid, é importante a pessoa saber quais são os principais, quais são as principais sequelas, para saber se está, né, com alguma sequela. Quais são, professor? Bom, uma delas é aquela que você mesmo apontou, essa dor muscular muito intensa. E aí, aquilo que a própria doença traz, muitas vezes, no momento em que está agudizado, o paciente pode referir. Então, dificuldade de respiração, fadiga, dificuldade de mobilidade, né? Tá. É claro, Silvia, que existem pacientes também que, acho que não só os pacientes de Covid, como a gente tem visto também outros estudos, né? Acho que para todos nós, em decorrência do distanciamento social, de todas as preocupações que são relativas a esse momento, existem muitos pacientes que têm apresentado algumas questões psicológicas importantes, que precisam de suporte. É claro que esses casos a gente vai fazer os devidos encaminhamentos, né, também quando diagnosticados lá conosco. Na fisioterapia, nós vamos cuidar de toda a parte que se relaciona a problemas físicos. Uhum. Então,
se está com dor, dificuldade de mobilidade, cansaço, fadiga, perdeu função, não consegue mais realizar atividades, vem tratar com a gente. Porque É só acessar lá e descobrir onde tem uma clínica mais próxima. Mais Não é? próxima, porque senão você fica postergando demais esses sinais Sim. e isso vai gerando novas consequências, né? E outra coisa, quais são os problemas clínicos? Tem que pensar nisso, gente, não é só sequela. Muitas vezes você tem uma coisa e vai dar outra coisa, né? Então, quais são os principais problemas clínicos relacionados a essas sequelas? Bom, os clínicos, eles acabam sendo, tendo uma relação de causa e efeito com esses primeiros sinais. Então, claro, a pessoa que tem dor muscular, por exemplo, ela perde força. Essa dor muscular, ela vai fazendo com que o indivíduo vá se tornando menos móvel, ela vai perdendo flexibilidade, ela perde, especialmente os pacientes mais idosos, tem uma perda significativa de equilíbrio, associada à questão da restrição de mobilidade. Então, tudo isso pode acabar gerando outras consequências que eu chamaria até de terciárias, porque essas são secundárias aos sintomas e aos sinais. Eu tenho dor, eu não me movo, eu vou ficando mais rígido, menos flexível, perco equilíbrio, etc. Vou perdendo a minha capacidade cardiopulmonar. Então, é muito importante que a gente retome essas atividades o quanto antes. E, lógico, quanto mais isso vai cronificando, maior a perda de equilíbrio, maior a falta de força. Então, a gente entra num looping negativo muito grande, né? Então, é importante que as pessoas que apresentem essas situações, né, venham para que a gente possa melhorar e, no final das contas, a gente melhorar a qualidade de vida de uma forma geral. E a gente tem visto, né, pessoas muito conhecidas mostrando. Tem até um apresentador muito famoso que ele estava assim, ele correu 12 quilômetros 2 dias antes de ser detectado. Aí ele ficou 15 dias, lógico, se cuidando no hospital. Quando ele voltou, mas é que fisioterapia como se ele nunca tivesse feito exercício nenhum. Tem um outro amigo que ficou 4 meses entubado, 4 meses internado. Saiu de cadeira de rodas, porque não consegue realmente nem andar, né? Coisas básicas, como caminhar e ir até o banheiro, não consegue. Então, eu acho importante a gente colocar como que a fisioterapia pós-Covid pode ser eficaz na reabilitação do paciente. Ela vai tentar trabalhar todas as questões relacionadas à sua força, flexibilidade, explosão, capacidade cardiopulmonar, para te trazer para a tua realidade, para te trazer para a tua normalidade, né? E muito bem, porque às vezes as pessoas elas podem ter um pouquinho de dificuldade para entender isso, falar, mas você está falando um pouco de obviedades. Sim, o que a gente precisa lembrar é que tem casos e casos, né? Como esse caso que você citou, do seu amigo que ficou 4 meses internado em cadeira de rodas. Existem pessoas, existem casos até... Atleta ele era. Pois é. Não fuma, não bebe, tudo em ordem, comida vegana, sabe aquelas coisas, tudo certo. E ficou 4 meses. Quer dizer, não tem regra. Sim, existem casos. Tem um atleta de halterofilismo também que passou por essa situação. Eu vi. Perdeu algo em torno. Você chegou a ver? Perdeu algo eu vi em torno na de internet, vi. Ele está com dificuldade de ficar em pé. Né? Então, claro, hoje, graças a Deus, ele já recuperou. O caso dele era um pouco mais antigo. Mas o importante é que a gente realmente retome rapidamente. Porque é como se fosse um reaprendizado do movimento. Não é apenas a gente falar em voltar à força, ganhar força. Não é só isso. É reaprender a fazer o movimento. Né? Então, dependendo da gravidade do caso, é um tratamento até que na fisioterapia vai levar um bom tempo. Não é uma coisa que eu começo hoje, 10 sessões e vou para casa. Né? Então, claro, tem casos muito menos graves e que a gente vai ajudar com um tempo muito menor, mas existem casos em que realmente a pessoa vai precisar de suporte, inclusive não só da físio. Né? Tem casos que vão precisar de um apoio da fonoaudiologia, tem casos em que a gente vai precisar de um acompanhamento psicológico. Então, existe uma gama muito grande de variedade de casos, né, e que, sem dúvida, a gente pode ajudar. Né? Essa parte pulmonar também é de fisioterapia? Também. A gente também vai fazer. Olha! Nas nossas clínicas, excepcionalmente, nesse programa inicial, a gente vai atender aqueles que não precisem de suporte ventilatório, porque aí são casos ainda mais graves, né? E, claro, a gente está estruturando o programa. Então, nesse momento, até pessoas que apresentem problemas respiratórios, mas que não estejam precisando de suporte respiratório, eles também
nós teremos os programas de reabilitação cardiovascular e pulmonar dentro das clínicas. Então, nós vamos acompanhar toda a parte musculoesquelética, neurológica, porque existem pacientes com sequelas neurológicas, né, e não são incomuns, e também os pulmonares. Vale lembrar também que as crianças, claro que aí são mais raros os casos, né, mas existem crianças também apresentando sintomas pós-Covid, né, são sintomas de uma inflamação crônica, de uma inflamação sistêmica. Elas são bem raras, mas também, se o seu filho, sua filha, você que está assistindo a gente, né, eventualmente apresentar dores no corpo, dificuldade para respirar, para caminhar, procure ajuda, porque pode ser também uma síndrome pós-Covid. Então, ninguém sabe. Hoje em dia a gente vê aí relatos de várias idades com Covid. Agora, acho que você já respondeu isso, né? O melhor momento para o início de programa de reabilitação é assim que sai da internação, né? Silvia, então, a gente criou um critério, tá? Até por conta da segurança dos pacientes. Então, o que a gente vai fazer? Os pacientes eles precisam ter pelo menos 7 dias sem sintomas após a alta, né? Isso tudo é para a gente ter o máximo de garantia que aquele colega, que aquela pessoa que a gente quer ajudar, ela não é mais um vetor que possa contaminar os outros pacientes e também o nosso corpo de profissionais. É claro que, como a gente está dizendo, né, o ideal seria começar um pouquinho antes, sim, mas é um programa que está começando agora. Então, a gente também está tateando o problema, está tentando entender tudo melhor. Então, o que a gente tem hoje para trabalhar com um pouco mais de segurança, as diretrizes que estão sendo publicadas, tem uma diretriz até muito interessante do CREFITO 4, que é o CREFITO de Minas Gerais, que eles sugerem que a gente comece esse tratamento com 7 dias após a finalização dos sintomas. Então, a gente, na Unip, vai seguir esse padrão. E, professor, vamos falar um pouquinho do tratamento, né, em si. A gente falou que vai fazer, que vai ter. Bom, na fisioterapia, as coisas elas são interligadas, né? Então, eu vou analisar caso a caso. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, qual é o estado geral desse paciente? Se é um paciente mais grave, obviamente, a gente vai começar com atividades mais leves. Como pano de fundo, tenha na cabeça o seguinte, né? A fisioterapia, ela faz terapia por meio dos exercícios nesses casos, né? Então, a gente vai fazer exercícios físicos com essas pessoas, usando de alguns equipamentos, naturalmente, que nós temos disponíveis, mas o foco aqui é a recuperação física na fisioterapia. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma avaliação minuciosa para entender todas as sequelas que esse paciente apresenta e quais são as naturezas, se são de natureza neurológica, se são de natureza ortopédica, se são de natureza sistêmica, se é de natureza cardiopulmonar, e a partir daí a gente tem os programas diferentes para cada tipo de acometimento. E dentro de cada tipo de acometimento, a gente vai trabalhar com cargas mais leves ou mais pesadas, exercícios mais intensos ou menos intensos. Mas, de uma forma geral, a gente, dentro da clínica, né, vai sempre começar com os exercícios de forma respeitando, obviamente, a possibilidade do paciente, mas vamos começar com os exercícios moderados e faremos reavaliações semanalmente. Então, conforme vai havendo essa evolução, a gente vai aumentando a complexidade dos exercícios, a intensidade, justamente para que a gente possa trabalhar com segurança, mas garantindo a evolução do paciente. Porque a gente sabe, a própria atividade, se ela tiver pouca intensidade, ela pode não trazer tantos benefícios assim. Então, o que a gente precisa é modular. E é por isso que é importante o acompanhamento profissional, porque se fosse simplesmente se movimentar, as pessoas poderiam fazer em casa, até para não correr risco de se deslocar para um lugar, para outro, né? Então, a gente precisa desse profissional para poder dar essa dose do exercício, quais são os exercícios adequados para cada caso, e assim que a gente vai trabalhar. Contudo, existe também, em paralelo, isso a gente já tem feito, um trabalho que a fisioterapia ajuda demais, que é a prevenção e a promoção em saúde. Então, os nossos alunos, por exemplo, que estão hoje no último ano, eles têm preparado uma infinidade de materiais para ajudar na divulgação de informações. Sejam informações para prevenção, então todos os cuidados, né? Porque é incrível, por mais que a gente canse de ver na televisão, canse de ver folder na rua, passando no vidro do ônibus, mas ainda tem gente que não lava a mão direito, ainda tem gente que não sai com o seu
álcool em gel, ainda tem gente que ou se nega a usar máscara, ou usa uma máscara que não é eficaz, ou usa a máscara de forma equivocada. E o mais absurdo de todos, ainda tem gente que insiste em aglomerar. É Né? verdade. Então, não quero aqui, não é nenhuma questão política, nada, é puramente questão de plausibilidade. Se é uma doença de contágio entre pessoas, se não há contato entre pessoas, não dá para contaminar. Ah, mas os dados, não vou entrar nesse mérito. Né? O fato é que, quando a gente olha, o que a gente tem ainda são essas 4 medidas para tomar cuidado. Então, os alunos têm feito isso, só que mais, não é só o use a máscara, eles estão preparando folders, vídeos, mostrando como é que ajusta a máscara direitinho, quais os cuidados do manuseio. Muito né? importante, O que você tem que tomar cuidado, porque é comum, você está com a máscara, eu tenho uma rinite horrorosa, e eu tô com a máscara, meu nariz começa a coçar, é natural querer levar a mão no nariz, por cima da máscara e esfregar o meu nariz, né? É natural. A gente não deve fazer isso, isso te coloca em risco. Então, existem formas de você proceder em todos os âmbitos. O próprio lavar a mão não é simplesmente um lavar a mão, existe uma técnica, ela é simples, ela está bem divulgada, mas ainda muita gente não faz. E muita gente se esquece, é comum, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, pô, por que nas clínicas aí, às vezes, o aluno não está usando luva? Falo, porque a luva, ela é interessante ser usada onde ela tem que ser usada. Na nossa clínica, se eu dou uma luva para o meu paciente, para o meu aluno, por exemplo, ele tem uma sensação, uma falsa sensação de maior segurança, e ele não lava a mão com tanta frequência. E aí ele abre uma maçaneta de uma porta, ele põe a mão no paciente, ele pega um equipamento e vai aumentando o contágio. Então, a gente precisa usar os EPIs corretos nos horários corretos, da maneira correta, no local correto. Então, os alunos têm preparado materiais super bonitos, e já também vai sair, eles estão preparando blogs, estão preparando vídeos para ter uma videoteca com várias informações que vão ajudar também nesse sentido, não só os pacientes, mas os seus acompanhantes e a comunidade em geral, né? Eles devem estar se sentindo muito dentro do contexto, né? É importante quando você está fazendo alguma coisa, você está cursando, né? No caso, a universidade, a disciplina, matéria que você escolheu, e saber que aquilo vai ser aplicado, que realmente precisam do seu trabalho, né? Deve ser muito bom isso. Eles não veem a hora de começar esses atendimentos com os pacientes, por exemplo, né? E na preparação do material já tem sido muito interessante. Às vezes, é curioso que às vezes até eles falam assim, pô, professor, mas a gente vê tanto, isso não é possível que tenha gente que não saiba dessas informações. Eu falo, é muito possível, vocês fazem parte do nível socioeconômico muito privilegiado, vocês têm que entender isso, né? E a gente precisa levar essa informação de qualquer forma. E eles estão muito ansiosos para poder receber os pacientes, né? Porque, claro, se sentem super úteis, e ter essa oportunidade no começo de carreira é uma experiência, é um diferencial. Maravilhoso, maravilhoso. Falando ainda da frequência, né, que esses atendimentos vão acontecer, demora muito para ter essa resposta de melhora? Qual é a periodicidade que é preciso para a recuperação? Já tem uma base disso ou não? Bom, de novo, Silvia, vai depender um pouquinho de como o paciente chega, né? Os pacientes mais graves talvez precisem de alguns meses com a gente. Eu entendo o seguinte, os pacientes mais graves, eles, a partir de... Quando eu falo mais graves, esses que vão entrar com a gente muito fracos, debilitados, numa cadeira de roda, a gente já tem um prognóstico aí de 90 dias, 120 dias, para que tenha uma melhora significativa, né? Pacientes que sejam tenham quadros mais leves, naturalmente, muito menos tempo. Às vezes 2, 3 semanas de treino e é suficiente, porque uma das coisas que vai embasar o nosso trabalho é essa orientação para exercícios domiciliares. O paciente, ele precisa entender uma coisa: não adianta fazer as coisas somente na hora da fisioterapia, porque nós estaremos com ele em 1, 2, 3 vezes por semana, por um período de 20, 30, 40 minutos. E o restante das 24 horas daquele dia, e as outras 24 horas do dia que não tem fisioterapia... Ai, mas é muito difícil fazer em casa. Ah, não. É muito difícil. Não, é bom fazer com o terapeuta perto. Eles precisam ir para receber essas orientações, eles precisam ir para que a gente possa motivar também, criar sempre exercícios novos, porque, claro, essa ludicidade, ela é importante
no processo de adesão do paciente. Ele precisa estar com a gente para que a gente possa fazer os testes, as avaliações, os questionários, enfim, tudo que a gente usa para medir a evolução, para que ele possa ter um feedback daquilo que ele está fazendo e se sentir motivado a continuar, porque ele vai ver que ele está tendo resultado. Porque é duro, esse tipo de coisa, os resultados eles vão vindo a conta-gotas. E aí, o indivíduo faz uma sessão hoje, ele quer olhar, se olhar no espelho, já está melhor amanhã. E a atividade física não é assim, né? Mas é importante que quando tem alguém mensurando para a gente vai vendo a curva de desenvolvimento, né? Então, tudo isso é muito importante. Mas é fundamental que faça em casa. É fundamental. Por quê? Especialmente nesses pacientes, quando eles chegam para a gente, especialmente os mais debilitados, Silvia, eu não posso fazer sessões muito longas. Claro, porque senão ele entra numa fadiga muito grande, eu posso causar problemas para ele. Né? E a gente fica monitorando esse paciente tem que ter paciência, tem que ter paciência e disciplina, é o que eu falo para a mamãe que faz fisioterapia. Tem que ser paciência e disciplina. A constância vai ser o ouro aí, né? É manter a constância também em casa, né? E há contraindicações, no caso, para participação nesses programas de reabilitação pós-Covid-19? Sim, sim. Os pacientes que ainda tiverem com alguns dos sintomas, né, a gente, por enquanto, não vai admitir, mas existem algumas contraindicações que têm sido indicadas em algumas das diretrizes que a gente está se baseando, né? Então, doenças sistêmicas agudas, febre, frequência cardíaca em repouso muito baixa. O que eu estou falando muito baixa? Se a frequência cardíaca em repouso estiver abaixo de 50 batimentos por minuto, ou se ela estiver muito elevada, mais do que 100 batimentos por minuto. A saturação de oxigênio estiver inferior a 88%. Se tiver sinais de desconforto respiratório muito intensos. Se a hipertensão, né, a pressão alta, não estiver controlada, ou seja, se em repouso o indivíduo apresentar uma pressão arterial sistólica de 180 milímetros de mercúrio ou mais, né, quando o pessoal fala 12 por 8, não sei o quê, na verdade seria o 18 por alguma coisa, né? Acima de 18, na verdade é os 180 milímetros, ele não pode fazer a terapia com a gente nesse momento. Se ele tiver arritmia que não esteja controlada, se ele tiver alguma miocardite, que é alguma inflamação, infecção do coração, não pode estar com a gente, e se a diabetes estiver muito descompensada. Então, esses casos, mas vejam que são casos extremos, realmente, né? Esses casos, eles precisam de acompanhamento médico, controlar essas condições clínicas e aí voltar para a fisioterapia, porque senão o exercício pode se tornar um novo risco para ele, né? Tá. E em relação aos critérios para interromper os exercícios? Isso eu acho que é importante a gente frisar para os fisioterapeutas que eventualmente estiverem nos acompanhando e os alunos também que vão trabalhar com isso, embora, claro, a nossa equipe está sendo super treinada para receber esses pacientes, né? Eles têm essa informação, mas nunca é demais lembrar. O paciente, durante a atividade, sentiu náusea, enjoo, tontura, falta de ar, fadiga muito intensa. Se ele tiver uma queda na saturação de oxigênio em mais de 4%, então, lembrando, né, a nossa saturação normal está ali entre 95% e 99%, pessoas tabagistas podem estar um pouquinho mais baixas. Abaixo de 93%, a gente já começa a ficar preocupado, já começa a ter um sinal de alerta. Claro que quando a pessoa tem ainda mais baixa saturação, ele nem vai iniciar o exercício com a gente. Mas vamos supor um indivíduo ali que começou com a gente numa saturação de 93%. Se de repente, conforme ele está fazendo esse exercício, baixar em 4%, ou seja, chegar em bater ali em 89%, a gente vai interromper a sessão no meio. Se ele começa a apresentar sudorese excessiva, tem pacientes que podem ter crise de ansiedade, palpitações, dores no peito. Então, esses são os sinais que as diretrizes nos sugerem, né, que ao aparecerem naquela sessão é melhor a gente interromper o tratamento para evitar maiores complicações. Tá certo. A gente está encerrando aqui o nosso encontro, mas eu gostaria que você repetisse como vai ser esse curso oferecido, né? Essa reabilitação que vai ser oferecida pelas clínicas da Unip. E chamar mais uma vez o pessoal para acompanhar. Vamos lá, muito obrigado. Bom, então, como no início dessa conversa a gente pontuou, a Unip preocupada com esse momento da pandemia e também em decorrência da demanda de pacientes que estão procurando os nossos serviços de fisioterapia, a gente vai oferecer atendimento fisioterapêutico gratuito nas nossas 20 unidades, exceção feita na unidade da Pompeia, que tem uma pequena taxa simbólica, mas as outras unidades da capital também são atendimentos gratuitos.
para pacientes que tiveram COVID, foram diagnosticados com COVID, independentemente de terem precisado de UTI ou não, de terem sido internados ou não. Porque a gente sabe que existem pacientes que, mesmo que não foram tão graves, podem apresentar sequelas com sintomas que possam gerar desconforto, perda da qualidade de vida, diminuição de mobilidade, perda de equilíbrio, etc. Então, se você passou pela COVID, ou conhece alguém que passou pela COVID, e que dias depois da alta, essa pessoa volta a ter alguns sintomas, ou mantém algumas condições clínicas que debilitem essa pessoa, a gente sugere que entre em contato com a gente. Como? É só acessar o site da Unip, que é unip.br, e lá procurar pelas clínicas de fisioterapia. Você vai ter toda a relação de clínicas, nós temos 20 clínicas espalhadas no Brasil, com os seus contatos. Basta entrar em contato, tem horário de funcionamento, você vai apresentar o seu caso, e um profissional da fisioterapia vai retornar para você para agendar uma triagem. E aí, nesse momento, será feita uma primeira avaliação, você levará todos os seus exames, os exames que você já tinha, para que a gente possa agendar os tratamentos. Lembrando, fiquem tranquilos que é tudo com a máxima segurança. Todos os pacientes vão ser orientados, todos os nossos profissionais e alunos também estão orientados, então não vai haver maiores riscos de contaminação por conta do tratamento da fisioterapia. E é muito importante que você que tem algum tipo de debilidade por conta da COVID, venha se tratar para que isso não cronifique e não piore a sua situação. Tá bom? A gente espera por vocês. Muito bem, quero agradecer ao professor Cristiano Baldan. Muito obrigada, professor. Silvia, eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, agradeço ao Unip por nos dar a abertura de fazer um programa tão importante nesse momento. Contem com a gente e o curso de fisioterapia está sempre pronto para atender as demandas aí da sociedade. Muito obrigado, viu? Obrigada. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo encontro. Tchau, gente.